Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, participando desse momento de adoração, de conhecimento da Palavra de Deus. E lembrando que o tema deste trimestre está sendo o livro de Salmos. Se você ainda não tem a lição, por favor, vai lá no Apple Play ou você vai no Play Store. Você vai baixar o aplicativo Lição da Escola Sabatina. E você vai ter o conteúdo totalmente gratuito para você e das lições anteriores e as próximas que virão, tá bom? Fique por dentro disso. Se você quer receber ela de uma forma física, nos dê um toquezinho, coloque aí no chat, mande uma mensagem para nós. Se você quer receber ela de uma forma virtual, nós vamos mandar para você também, mas o importante é que você não fique sem esse conteúdo, tá bom? E se ainda você não se inscreveu nos nossos canais, por favor, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste. Se inscreva no nosso canal, tá vendo aqui embaixo? Clica no sininho e você vai ficar por dentro de todas as novidades da nossa querida e amada associação. Outro ponto, se você quer o Instagram, pastor, eu quero só o conteúdo da Escola Sabatina, vai lá, mips.apl, tá vendo aqui embaixo? mips.apl, fique por dentro de todo o conteúdo da Escola Sabatina Viva, dos rios, das programações futuras da nossa associação, tá bom? Queridos, não perca tempo, vai lá e acesse o nosso conteúdo, divulgue para os seus amigos para que essa mensagem possa ser pregada. Tenho aqui alguns amigos conosco, temos aqui o pastor Gilmar, que é direto lá do Jardim Planalto, está aqui conosco. Manda um abraço para o teu povo, meu querido. Muito obrigado por estar aqui novamente conosco. Obrigado, pastor Leonardo. Mais uma vez, é muito bom poder estar participando desse podcast aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todos os nossos amigos internautas que nos acompanham. E quero deixar aqui o meu abraço novamente ali para o nosso distrito de Jardim Planalto, que é composto por 5 igrejas. As igrejas de Jardim Planalto, Jardim Ivone, Parque Santa Madalena, Jardim Grimaldi e Jardim Sinhá. Um grande abraço para vocês e obrigado por nos acompanhar em mais uma semana. Estamos aí quase encerrando um ciclo no livro dos Salmos e tem sido uma bênção para todos nós. Temos aqui a presença do pastor Rodrigo Pellegrino, nosso doutor, né? Porque além de pastor, ele é advogado também, né? Muito obrigado por estar aqui conosco, vindo diretamente da Vila Nova Cachoeirinha. Que Deus te abençoe, meu querido. Meu querido, é um prazer incomensurável, sacrossanto, estarmos aqui mais uma semana ao lado desse time aqui, nota 10, para a gente estudar a palavra de Deus. E vamos em frente aí, que é bênção pura sem mistura. Isso. Temos o pastor Jadson, que veio diretamente lá da Bahia para nos abençoar, pastor do Espaço Santana, que hoje é a sede de um novo distrito. Isso. Que é a Missão Global Zona Norte. Perfeitamente. Muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Manda Olá, um abraço pastor. pro teu povo. Beleza, tudo bem? Que bom conversar com vocês mais uma vez, mais uma semana, 12º estudo, para a gente aqui relembrar de alguns conceitos da Bíblia. Missão Global Zona Norte é um sonho da APL de expansão para a região norte do nosso território. A gente está trabalhando ali com a igreja que está se formando e que já vai estar aí muito forte para a glória de Deus, e com o Espaço Novo Tempo Santana, que já é uma igreja consolidada, já é um movimento de muitos anos, a quem eu mando meu abraço, minha estima, e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Muito bem, vamos começar o estudo da lição. Pastor Jadson, pode orar para nós nesse momento? Claro, agora, vamos orar. Santo Deus, nós louvamos o teu nome outra vez, confiamos que o Senhor está aqui conosco, o Senhor está nos conduzindo e fará com que o bom conhecimento nos aproxime mais do Senhor. Que o Espírito de Deus nos conduza. Rogo bênção sobre todos que nos assistem agora, sobre nossas igrejas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Lição 12. Adoração para toda a vida. Salmo 104, verso 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante toda a minha vida. Eu acho interessante essa parte da lição porque o povo de Deus é identificado como justos, os que adoram o Senhor e cuja esperança está nele e principalmente no seu amor. A adoração, ela tem o sentido individual, mas ela tem também o sentido coletivo entre nós e o nosso próximo. Como que nós podemos fazer uma adoração para toda a vida?
Rapaz, a adoração é algo muito interessante. Daria pano para manga, como costumam se dizer. A gente compreendeu que a adoração... na Bíblia, muitos exemplos, né? Daqueles que disseram que adoravam, ou que quiseram adorar, mas não fizeram assim. A adoração em espírito e em verdade, quando Cristo conversa ali com a mulher samaritana, ele dá a descrição do que ele pensa de adoração, não exatamente um lugar sendo o mais importante, mas a maneira de adorar sendo mais importante. Contudo, o contexto aqui da lição aqui geral, o começo aqui, a gente tem que adorar a Deus em qualquer lugar, o que importa é estar com o Senhor em qualquer lugar, mas ratificar a necessidade da adoração conjunta. Eu achei interessante o que a lição trouxe em dizer que é como algo secundário o pensamento da adoração individual. Então, estar cantando... Aliás, eu comecei a fazer algumas alusões, né? Então, alguém que vai na igreja sábado pela manhã, domingo à noite, quarta, sei lá qual for, e canta um solo, é bacana, mas seria melhor se fosse o coral. Ou melhor ainda, se fosse um canto congregacional. Entende? A ideia do conjunto. Gastar meu tempo de devoção pessoal, importante, pastor Pellegrino, mas melhor será fazer o culto com a família. Ou melhor ainda seria se as famílias estivessem reunidas em um pequeno grupo ou na própria igreja. Então a adoração ao Senhor tem que ver com entender que Ele é digno, Ele não necessita da minha adoração, eu que necessito adorá-lo para estar bem, e fazer isso na maioria das vezes, na medida do possível, em conjunto, em grupo. A ideia de estar o povo reunido, né? O povo se direcionando, aquela imagem do povo saindo de todos os cantos até o santuário para adorar o Senhor. A adoração ideal e o pensamento de adorar e como adorar é parte desse princípio aqui. E uma outra coisa interessante, a nossa adoração, né? Ela tem que ser da forma como Deus pede, e não da forma como eu quero. E nós encontramos isso bem distinto na história ali de Caim e Abel. Os dois foram adorar a Deus, só porque Deus aceitou a adoração de um e não de outro. Porque um quis fazer da sua maneira, e o outro fez da maneira como Deus pediu. E a maneira como Deus pediu foi a maneira que foi aceita. Então, nem toda adoração é a verdadeira adoração. Se nós não fizermos da maneira como Deus pede, nós estamos fazendo uma falsa adoração. Né? Aquilo que o pastor Jadson falou também é muito importante. A própria lição diz, né? Louvar o Senhor na congregação é considerada a adoração ideal ao Senhor. Né? Isso é importante também. E remontando essa questão, até o pastor Leonardo colocou, né? Como a adoração pode ser para a vida toda, né? Nós vemos que essa questão de reconhecer a graça de Deus, viver a graça, aqueles que realmente conseguem viver a graça divina, recebem essa graça, têm um motivo genuíno para adorar, né? A adoração, ela brota dessa questão do reconhecimento da bondade do Criador e nos motiva a adorá-lo por essa bondade, né? E aqui a gente faz até um link do que também foi estudado na semana anterior, né? A importância de nós estarmos o quê? No santuário, na congregação. Porque realmente na estrutura que o nosso Deus criou, a congregação, como o pastor Gilmar bem destacou aqui, é a forma ideal, o local ideal para a gente poder estar adorando o nosso Deus em espírito e em verdade. E é onde nós entramos no contexto da lição de domingo, levante as mãos no santuário. Tem pessoas que acham que você não pode levantar, não no contexto literal, né? Você não pode levantar as mãos, você não pode bater palmas, você não pode... As pessoas criam torás orais, que a gente dizemos lá dentro teológico, Tradições, só tradição de boca, coisa que nunca se existiu. Que o púlpito onde o pastor está pregando é um lugar santíssimo, o restante é um lugar santo. Daí você começa a ver algumas coisas que atrapalham na adoração. Esquecem que o véu do santuário se rasgou já há muito tempo. Sim. Né? E é onde nós precisamos parar para pensar nesse contexto. Que o povo abençoa, é abençoado porque está no santuário e Deus o abençoa e o povo é abençoado por tudo isso. Como que nós podemos mostrar para as pessoas que a adoração não é somente um estado de espírito, é um estilo de vida? Para as pessoas compreenderem que é a melhor forma de adorar a Deus é com tudo aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos.
A questão do santuário, realmente ela ajuda a gente conseguir ter essa compreensão. Eu queria até pedir aqui licença para destacar um ponto que eu acho que conecta muito com o que o pastor Leonardo falou aqui. Aqui a lição destaca o seguinte: o povo de Deus adorava o Deus invisível. Mas tudo bem, adora o Deus invisível, mas um Deus invisível que não pode ser representado na forma de nenhuma imagem, né? Porque o nosso Deus deixa bem claro o mandamento de a gente não adorar de forma de imagem. Então, como a gente pode ter essa conexão? O santuário servia para refletir a glória do Senhor e oferecer um ambiente seguro para que os adoradores se aproximem dele, né, do Santo Rei. Então, essa questão do santuário como esse elemento para proporcionar adoração, né, e também uma questão de identidade. Porque nesse aspecto do santuário, né, nesse contexto de levantar aqui as mãos, né, focando na adoração, como o adorador deve ser assim identificado? Eu acho que um elemento importante também que é destacado aqui, nós como adoradores estamos no santuário, nós temos que ser identificados como servos do Senhor. Porque é Ele que precisa ser exaltado. Não é a criatura que precisa dos holofotes, mas é o nosso Deus Criador, e nós somos servos, né? Então esse contexto do santuário, adorar o Deus invisível, ali ter um ambiente materializado, seguro, para que nós possamos estar na presença de Deus, eu acho que é um elemento fundamental nesse contexto da adoração. Eu acredito também que uma pessoa, quando ela tem um relacionamento verdadeiro com Deus, quando é uma pessoa que ama a Deus, a adoração a Deus, ela vai se brotar no coração da pessoa de uma maneira assim extremamente natural. Ela vai adorar a Deus, ela vai cantar louvores a Deus, ela vai prestar um culto a Deus de uma maneira tão natural que não vai ser algo forçado, como às vezes a gente vê muito por aí em algumas determinadas igrejas, até às vezes entre nossos irmãos também, né? Aquela adoração forçada, a pessoa vai como se fosse um ritual, um robô. Vai, faz aquela adoração prática e depois sai da igreja e esquece que tudo aquilo. Mas quando você tem um relacionamento com Cristo, aquilo é algo natural e que te causa e te brota no seu coração algo satisfatório. Você sai feliz quando você adora a Deus de uma maneira natural. Maravilha, maravilha. A adoração a Deus, eu estava pensando aqui, pastor Léo, na ideia da adoração renovada, né? Adorar não é o ato apenas de cantar, não é o ato apenas de devolver meus dízimos e ofertas, pastor, não é. Deus nos conclama a cantar um cântico novo, né? A adorá-lo em espírito e em verdade, etc. Eu vou voltar à história da samaritana, porque Deus ali expressa assim, eu estou à procura daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Se a gente fizer um estudo sobre isso, se a gente for dissecar com essa ideia, a adoração ela parte de dentro para fora, ela parte de fora para dentro. Não tem como aquele que está adorando ao Senhor apenas adorar com manifestação corporal, mas a não manifestação também é uma evidência de não adoração. Mas eu estou falando do ato de ir à igreja, de cantar, etc. Mas adorar a Deus também é o comportamento da vida, sobretudo quando ninguém está vendo. Que tipo de coisa a gente escolhe para comer, que tipo de lugar a gente escolhe ir. Adoração nessa perspectiva de adorá-lo para sempre, tornar uma vida de um adorador. De vida. O verdadeiro adorador ele tem esse estilo de vida. Ele vai falhar, ele vai sofrer, ele vai cometer erros, mas vai se aplicar ao adorador o conceito que se aplicou para o Davi, né? Aquele homem segundo o coração de Deus, aquele homem que reconhece suas limitações, sua fragilidade, suas fraquezas e busca se manter diante do Senhor. Então, muito mais do que devolver dízimo e ofertas, adorar a Deus sobre esse ponto é reconhecer que é Ele quem nos mantém. Muito mais do que cantar uma bela música na igreja, é reconhecer que a voz, que o fôlego vem do Senhor. Entende? Quer dizer, muito mais do que orarmos na hora do almoço, ou do café da manhã, ou janta e tal, dizendo, Senhor, obrigado pela comida e tal, muito mais do que isso é o reconhecimento de que o sustento vem do Senhor, de que a chuva, a provisão. Então, adorar é um estilo.
Adorar a Deus é dizer assim, caramba, eu preciso me controlar quando desafiado sou no trânsito, em que recebo uma fechada e de dar uma resposta que é a vontade que vem lá de dentro, porque eu preciso adorar ao Senhor e tal comportamento não adoro. Então, é comportamento, é uma ação, mas é também um estilo, né, pastor Gilmar? É algo que a gente precisa internalizar e isso exalar para as pessoas. E nós sabemos que a adoração talvez seja o ponto central do grande conflito entre o bem e o mal. Perfeito. Né? Nós estamos aí no meio desse conflito. Satanás, ele quer o quê? A nossa adoração. Deus, ele quer a nossa adoração. E aí nós vamos escolher a quem nós vamos adorar. E o nosso estilo de vida vai demonstrar que nós estamos adorando. Se nós trouxéssemos, pastor, com perdão aqui, só para complementar a fala do senhor, trocarmos a palavra adoração por atenção. Não é? O grande conflito que é a nossa atenção. Quer saber para onde a gente está olhando mais, para quem a gente está gastando mais tempo. Então, se tivéssemos um controle, como o nosso telefone tem, do controle de quanto tempo nós usamos rede social, quanto tempo nós usamos algum aplicativo, se tivéssemos o controle do tempo que a gente está gastando de atenção para as coisas celestiais, do reino de Sião, ou para as coisas que não são, a gente teria aí um balizador interessante. Porque a quem nós damos mais atenção é quem nós mais nos importamos. A gente gasta tempo. Tempo é dinheiro, tempo é precioso. Nós gastamos tempo com aquilo que é mais importante para a gente. Então, uma boa reflexão com o que a gente está gastando. Estamos gastando tempo mais com o quê? Um filho que nos reclama de atenção chegou no limite. A gente está gastando mais tempo com a TV, com o telefone, com o jogo, com o trabalho, com a própria igreja. E eis um risco grande. Alguns líderes nossos podem estar gastando tanto tempo com o cuidado da igreja que não estão gastando tempo, dividindo o tempo de modo equilibrado com ele, com a esposa, com a família, com os filhos, etc. Então, adorar a Deus é esse equilíbrio, é a atenção que eu estou dando para as coisas que são de Deus, para as coisas que são do Senhor, e isso como estilo de vida. Né? E é onde nós entramos no contexto, porque assim, adoração não tem como ser algo monótono. Será a mesma coisa sempre, porque você tem que ter esse ciclo na vida de inovação. Por isso que a Bíblia começa a falar, cante um novo cântico a Deus. Nós gostamos sempre de usar para algumas denominações, alguns versos bíblicos, né? Em vão seguir tradições humanas. Não dizeis palavras repetitivas. Mas às vezes, nosso sistema de adoração é sempre a mesma coisa. Nunca mudamos uma coisa. Se mudar, a gente... não estou gostando. E achamos, às vezes, que o nosso sistema de adoração tem que ser o mesmo que o dele. Se não for, não, você está errado. Quem está certo sou eu. Eu sou mais tempo que você de igreja, você tem menos tempo que eu. Então, você tem que me entender. Como que nós podemos colocar esse novo tipo de cântico, esse novo, um novo tipo de adoração para as pessoas compreenderem um pouco melhor? Bom, o novo canto parte do princípio da nova experiência com Deus, né? O novo cântico aqui não é exatamente a gente cantar uma música nova. É nós vivermos a nova experiência. E o bacana disso é que na vida cristã nós vamos viver isso todo dia. Eu lembro de uma ocasião, enquanto eu era aluno ainda do seminário, o professor Charles Fabian foi também seu professor, e eu lembro que em uma das aulas ele chegou um pouco atrasado, nunca esqueço essa cena, e ele disse pra gente, pediu perdão pelo atraso, mas disse pra gente assim, bom, eu estava agora fazendo culto devocional sozinho, e como há algum tempo hoje senti o toque de Deus em mim. Foi algo bem especial para a aula. A aula dele acabou sendo conduzida por esse viés e foi muito interessante. Só que aí, no final de tudo, nós inspirados, assim, né, felizes, caramba, eu também quero alcançar esse nível, né? E aí ele disse, cara, o problema é que amanhã o que eu vivi hoje já não serve para mais nada. Eu já não tenho um estoque, a gente não tem um estoque de consagração, de adoração. As coisas passam. A ideia do Cântico Novo é de uma pessoa que teve um encontro com Deus e vive em novidade de vida.
E isso é todo dia, porque todo dia nós vamos carecer novamente de recomeçar o processo, de fortalecer a fé, de buscar ao Senhor em espírito em verdade, de lembrar que somos seus adoradores. Todo santo dia. O dia que nós passamos, pastor, negligenciando isso, as coisas não funcionam bem. Essa é a ideia final, né? E esse novo cântico, ele também traz a nós um espírito de alegria, né? Quando você lê a história lá do Êxodo, quando Moisés atravessa o Mar Vermelho junto com o povo de Israel, o próprio Moisés, lá no Êxodo capítulo 15, a Bíblia diz que ele entoa um cântico a Deus. E nesse mesmo capítulo também nós vemos ali Miriam, né, irmã de Moisés, cantando também. No versículo 21 do Êxodo 15, ela diz o seguinte: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ou seja, esse novo cântico é uma história, uma experiência de vida pelo qual eles passaram ali, né? E agora há tanta alegria no coração que ela estava expressando essa alegria, esse louvor, através de uma música especial a Deus, aí, um novo cântico. Então, às vezes, na nossa vida, nós passamos experiências de livramento, experiências da presença de Deus, de mudanças na nossa vida, e isso nos faz cantar, louvar e enaltecer o nome de Deus. E são esses cânticos que Deus espera que nós tenhamos com esse espírito de alegria, né, depois de uma ação de Deus na nossa vida. Nessa questão do novo cântico, eu estava refletindo aqui numa palavra que o pastor colocou, e os colegas bem destacaram, que é a questão de experiência. Hoje o mundo foca muito nessa questão de experiência. Tenha experiência. Você vai comer tal prato, vai ter um restaurante, olha, a gente quer te proporcionar essa experiência. Só que a gente vê que a questão do novo cântico, se nós formos conectar com experiência, na realidade se foca no novo relacionamento. Essa questão do novo cântico, dessa experiência com Deus, da adoração, ela precisa desse aspecto relacional. E o nosso relacionamento, assim como a misericórdia de Deus, precisa se renovar constantemente com Deus, porque dia a dia nós temos que crescer na graça, na compreensão desse ser eterno. E aí, essa dimensão desse novo cântico, desse relacionamento, ela vai se renovando a cada dia, com qualidade, com amplitude, né? E cada dia é o momento da gente crescer em graça de uma maneira diferenciada, e sempre podendo ter um novo cântico no coração. E aonde nós entramos, quando você tem um novo cântico, um novo sistema de adoração, aí vem a pergunta de Davi, né? Quem que vai habitar no tabernáculo? E eu achei muito interessante uma parte da lição que fala assim: o sacerdócio real inclui uma vida de santidade na presença de Deus e levar as bênçãos da aliança a todas as nações. Um coração perfeito é a maior qualidade do adorador diante de Deus. O hebraico tamim, perfeito, transmite a noção de completude ou totalidade, uma videira perfeita, inteira, intacta e saudável. Eu achei muito, assim, muito gratificante essa colocação da autora da lição, porque ela coloca que quem vai habitar? Aquele que tem um coração de Deus, aquele que vive a piedade de Deus, aquele que vive a graça de Deus. De acordo com como Davi fala, o homem segundo o coração igual ao de Deus. Então é algo que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Eu não consigo habitar no tabernáculo se eu estou com a cara virada com o meu irmão da igreja, se eu estou com raiva do pastor porque não me visitou ainda, se eu estou chateado porque a comissão do ano passado de nomeações não me nomeou para o cargo desse ano. As pessoas começam a colocar questões e que vão atrapalhar espiritualmente elas e também, principalmente, as pessoas que estão ao seu redor. Porque nós somos uma fonte de bênção, mas também podemos nos tornar uma fonte de contaminação para a vida das pessoas. Como que nós podemos trabalhar essa parte de habitar de uma forma perfeita no tabernáculo de Deus? A lição ela traz um elemento, né? Que essa questão que o pastor Leonardo falou, né? Do coração. Como ter um coração segundo o coração de Deus. Nós vemos que para poder ter essa habitação, ser digno, né, de adorar, habitar na presença de Deus, nós precisamos ter um caráter semelhante ao de Cristo, que remonta o coração
semelhante ao de Deus. Mas essa questão de caráter, ela envolve o quê? A lei do Senhor. Como nós podemos ter um padrão, uma régua? Como nós podemos mensurar essa questão de ter um coração segundo o coração de Deus e estar em harmonia, né, com o caráter de Deus? Eu acho que um termômetro realmente é a lei de Deus, porque nós cremos que a lei de Deus é uma revelação do caráter divino. E se nós conseguimos viver em harmonia com essa lei, não tenho dúvida, segundo o que a palavra do Senhor revela, que nós vamos ter essa plenitude e nós vamos ter condições de habitar no tabernáculo do Senhor. Amém. Pastor Gilmar. Eu gostaria também de destacar aqui a questão de aquilo que Deus falou para Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Né? Então a perfeição, aqui de que o texto fala, não é que você vai ter ausência de pecado na sua vida, mas que você vai estar em inteira comunhão com Deus. E isso mostra assim, exemplos na vida de alguns personagens bíblicos. Por exemplo, você pega ali Noé. A Bíblia fala que Noé era um homem reto, justo, íntegro e temente a Deus. E quando a Bíblia vai lá para o livro de Jó, Jó, ele tinha as mesmas características que Noé. Por quê? Porque eles andavam na presença de Deus. Né? Então, a nossa adoração ela vai ser perfeita quando nós estivermos ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Né? Então, dessa forma, nós vamos estar aí habitando, como diz a pergunta de Davi, né, no santuário de Deus, porque seremos pessoas segundo o coração de Deus. Amém. Maravilha. Ser santo é essa controvérsia veterana, eu diria, né? Essa definição de que é ser santo. Impecabilidade, a gente já sabe que não. Inerrância, a gente está cansado de saber que não. O ser humano vai errar. Nós vamos carregar essa marca. Lá na minha terra, lá na Bahia, quando a gente vai colher algumas frutas, eu lembro que minha avó dizia, cuidado com a nódia, cuidado com a nódia. Banana verde, o que mais, meu Deus, que a nódia, forte assim. Mamão verde. O leite da manga, que pega na roupa, se pegar na roupa já era, não sai mais e tal. É isso que o pecado provocou na gente, e nós só vamos ter libertação disso por ocasião da glorificação. Cristo seria desnecessário se o ser humano pudesse sozinho resolver isso. Quem vai resolver é Ele. Ele já está resolvendo desde a eternidade, o plano da redenção todo, né? Mas ser santo, eu gostei da definição que a lição trouxe. A gente pode definir de muitas maneiras e usar portfólios teológicos diversos para isso. Mas a lição foi bem sucinta. O que é ser santo? É quem recebe a graça de Deus, a sua justiça e vive em novidade de vida. Ser santo é isso. Então, os santos não são os que não erram. Os santos não são os que padecem. Os santos são aqueles que recebem a graça do Senhor e nosso papel é aceitar pela fé. Uma vez aceito, agora eu passo a viver o processo da santificação. Faz muito sentido. Então, nos 3 estágios da salvação, o primeiro, que é a justificação pela fé, Cristo faz isso por mim, sua misericórdia maravilhosa, morre para nos salvar. Passamos para a santificação, que é o resto da nossa vida até que Ele volte, a fim de que Ele um dia venha para glorificar-nos. Aí, além de santos, nós seremos inerrantes. Aí, além de santos, nós não mais pecaremos. Aí, além de santo, não vai ter mais morte. E aí viveremos para todo sempre com a fonte de toda a santidade, que é Cristo Jesus. E para nós vivermos isso, a gente tem que anunciar essas boas novas, né? Tem gente que acha que o evangelho é exclusivo. De modo algum. Não, já devolvo meu dízimo já tá pegando, eu já sou anjo da esperança. Já ajudo com minha oferta na igreja. As pessoas têm uma comodidade que me chama a atenção em alguns aspectos. E acham que a obrigação da pregação da mensagem é do pastor, é do obreiro, é do ancião, é do líder de igreja, mas não do membro. Uhum. Como que nós podemos trabalhar essa mensagem de pregar a respeito sobre a glória de Deus e mostrar para as pessoas de uma forma, de um ensejo geral, se vocês puderem fazer entre quarta e quinta-feira, que já fala daquilo que Deus não se agrada. Nesse aspecto aqui, né, nós vemos que envolve adoração. Adoração, quando a gente pensa em adoração, a gente foca em aspectos muito corriqueiros do ato de adorar, né? O cantar, o ofertar,
Mas o elemento fundamental que é destacado na adoração é a proclamação do reino. É o aspecto evangelístico da adoração, que é levar o reino, né? E muitas vezes, eu conectando aqui com a questão das ofertas que Deus não agrada, eu acho que nós falarmos uma coisa, mas fazemos outra. Muitas vezes nós possamos colocar valor em uma coisa, mas não viver. Tem um texto que nós conhecemos bem que diz que o verdadeiro, né, cristão nasce no reino de Deus como missionário. Como missionário. De todas as nações. E eu creio, meus queridos, você que está aí conectado conosco também em casa, que se nós professamos que nós somos adoradores, né? Se nós professamos que seguimos a Deus, mas nós não proclamamos o reino, para mim isso é uma forma de apresentar uma oferta que Deus não agrada. Há uma distância entre adoração e espiritualidade, porque nós podemos entender claramente que essa conexão de adoração e espiritualidade, ela envolve o elemento prático. Nós precisamos pôr a mão na massa, levar o evangelho, levar o reino, e não só ficar sentadinho, adoração ali, inerte, só se alimentando, né? Então, esse aspecto de proclamar o reino, eu acho que ele envolve muita coisa nesses elementos aqui. Então, a adoração, né, ela tem vários ingredientes, né, que é como já foi mencionado aqui pelo pastor Pelegrino, que é o cantar, proclamar, orar, ofertar, louvar. E Deus convida quem a adorar? A todas as pessoas. Não é só os pastores, não é só os evangelistas, né? Então, todos esses aspectos da adoração devem fazer parte da nossa vida. Por exemplo, eu não sei cantar. Se for para mim fazer um solo lá na frente de uma igreja, eu vou passar vergonha, a igreja vai tapar os ouvidos. Mas durante o canto congregacional, o que eu estou fazendo? Estou lá abrindo a minha boca, cantando, louvando a Deus. Quase ninguém vai ouvir minha voz, só Deus mesmo vai aceitar o meu louvor, né? Assim também é com a nossa proclamação. Você tem que dar o seu testemunho pessoal para as pessoas, né? Às vezes a pessoa diz que não sabe, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei falar de Jesus para as pessoas, mas a sua vida, ela pode ser um testemunho para as pessoas, né? Só você de falar do que Jesus ele fez e faz por você todo dia, você já vai estar proclamando, já está testemunhando, e isso vai fazer parte da sua adoração pessoal. Então é importante que a gente tenha todos os ingredientes da adoração na nossa vida: cantar, orar, louvar e proclamar também, que é um objetivo de Deus para nós. O próprio Jesus Cristo, quando ele foi para o céu, né? E o que ele diz lá na grande comissão? Ide por todo mundo, ensinar e proclamar e batizar em nome do Espírito Santo. Então, essa é uma parte que cabe a todos aqueles que são filhos de Deus e aceitam o seu evangelho. Pastor, interessante, porque o senhor mencionou algo assim. Bom, eu não sei cantar, então eu não vou me arriscar a fazer um solo. Nunca vou cantar no Arautos do Rei, né, pastor? Exatamente. Beleza. Deus, na grande comissão, não disse ide por todo mundo e cantai. Ele não disse ide por todo mundo e faça um belo desenho. Eu sou péssimo com desenho. Ide por todo mundo e faça uma bela pintura e etc. Ou escreva um belo texto. Tem gente que escreve muito bem, tem gente que canta muito bem. A ordem do Senhor, não um conselho, mas a ordem foi ide por todo mundo, pregai. Todo mundo sabe pregar, ou todo mundo pode pregar, melhor frase dizer. Todo mundo pode pregar. As ferramentas que Deus deixou, ou as maneiras que Deus deixou para que o ser humano pregasse são diversas. Ele me instruiu, ele deu para todo mundo, todos os quase 8 bilhões de habitantes da humanidade, e tantos que já viveram, ele deixou a maneira correta para pregarmos o evangelho. Não há nenhum ser humano, nenhum irmão, nenhum ancião, nenhuma pessoa, nenhum jovem na igreja, nenhuma criança, nenhum idoso, ninguém, nem aqueles que são de necessidades especiais são inaptos para a pregação do evangelho. Eu tenho um irmão que ele não fala, ele é deficiente auditivo, portanto não aprendeu a falar. Ele tem ferramentas para pregação. O vi pregar um dia para surdos com libras, que foi um negócio absurdo. Eu não saberia pregar como ele pregou, porque a maneira que Deus o instruiu para fazer foi essa. Então nós não temos a desculpa de que o envolvimento com a pregação do evangelho é algo apenas para aqueles que são superdotados espiritualmente. Não. Considerando que a proclamação, a pregação do evangelho é adoração, eu me arrisco a dizer que quando nós nos eximimos, nós evitamos estar envolvidos com a pregação, não estamos adorando a Deus
da maneira correta. Então, o conceito dele na discussão, eu volto para a Samaritana de novo, né? Da adoração em espírito e em verdade, envolve a disposição do crente em proclamar o evangelho. Isso é com eloquência, isso é para 10 mil pessoas em um auditório, isso é para uma pessoa no ônibus, isso é, quem sabe, escrevendo uma cartinha, isso é postando alguma coisa nas redes sociais. Existe uma maneira que Deus reservou para todo mundo se envolver na pregação do evangelho. Pastor, só para ilustrar, permita-me contar aqui uma historinha rápida que eu ouvi de uma igreja que aconteceu nossa. Na igreja lá em Curitiba, um pastor ele estava fazendo a semana de evangelismo e no final da semana de evangelismo ele fez um desafio para a igreja, toda a igreja, a participar de um estudo bíblico. Cada irmão ia lá na frente a receber uma Bíblia e um estudo para dar para o seu vizinho, parente, amigo, que seja. E aí tinha uma senhorinha que se levantou no final do apelo do pastor e ela foi lá na frente buscar a Bíblia e o livrinho de estudos. O ancião cutucou o pastor e disse: olha, pastor, essa mulher não sabe nem ler nem escrever, então vai ser um desperdício dar uma Bíblia e estudo para ela. O pastor olhou para ela e falou: ela quer? Então lê. Daí aquela mulher recebeu a Bíblia, recebeu o livrinho de estudos, foi para casa toda feliz no sábado de manhã, almoçou. Depois do almoço foi na casa da vizinha. Chegou na casa da vizinha e falou para a vizinha: olha, eu ganhei essa Bíblia na igreja e ganhei esse estudo aqui. Só que eu não sei ler. Você pode ler o primeiro estudo aqui para mim? Daí a vizinha leu para ela o primeiro estudo. Ela falou: a semana que vem eu posso voltar aqui, você lê o segundo? Nossa. E ela fez isso, e quando eu estava lá pelo 15º, 16º estudo, a vizinha perguntou para ela como que ela faria para ser batizada na igreja dela. Olha só. E ela fez aquilo naquele ano com 4 pessoas, e ela trouxe as 4 pessoas para a igreja. Amém. Deus seja louvado. É exatamente isso, pastor. Não tem desculpa. Todo mundo Pode pregar. pode pregar. Tá? De diversas maneiras Deus colocou. Se tem um dom que Deus deu a todo mundo, é esse. O dom de ser um pregador do evangelho. A maneira, bom, aí cada um vai identificar com Deus, mas todo mundo pode pregar. E é onde nós terminamos a nossa lição. Deus, ele não se agrada de algumas coisas, né? Mas uma das coisas que mais aperta o coração de Deus que ele coloca é a injustiça. A injustiça de você falar uma coisa e não viver. E eu quero trazer isso para você, professor. Sabe quando você fala uma coisa que pode machucar um aluno? Sabe quando você às vezes pensa sobre um líder? Ah, mas o pastor não me visitou. Ah, mas fui tratado assim na igreja. Ok. Todos nós somos seres falhos. Carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Mas você aí, professor, que está aí nessa unidade de ação, você é o pastor dessa unidade. Você tem pregado para a tua unidade, você tem pregado para a tua família, você tem pregado para as pessoas que moram ao teu redor. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, eu quero fazer missão e tal. Eu acho lindo você fazer missão em outros países, você fazer missão em outro estado, mas a maior missão que eu tenho que fazer é na minha casa. E Deus, ele quer me usar através do meu testemunho para impactar aqueles que estão. Mas na minha casa é difícil. Claro que é o lugar mais difícil. Lá o povo me conhece, sabe dos meus defeitos, dos defeitos do meu caráter. Então é onde que eu tenho que dar uma vida de exemplo para que Deus possa se agradar e principalmente eu possa fazer a vontade de Deus. Querido amigo, querida amiga, fique com isso no teu coração e tenha certeza que o Senhor Jesus, ele quer te usar. Pode ser por um canto, pode ser para a pregação, você vai dar pelo teu testemunho, vai dar por diversas formas, como o pastor Jadson apresentou aqui. Mas não deixe de pregar, porque o Senhor Jesus está próximo de voltar. Amém. Vamos terminar com uma oração aqui. Pastor Peregrino, pode orar para nós? Paizinho querido, obrigado por mais essa semana que nós abrimos a Tua Palavra. E que o Senhor nos capacite, Senhor, de falar de tal maneira proceder, levar o reino e termos condições, Pai, de muito em breve vê-lo face a face e adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Amém. Nós rogamos essas bênçãos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim, nosso tempo se esgotou, mas eu agradeço a você por estar aqui conosco ao longo dessa lição. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê uma linda semana, cheia de bênçãos. Se você passar por provações, se lembre que tem um Deus no controle de tudo isso.
mas que acima de tudo que você possa ter a certeza que o Senhor Jesus está ao teu lado. Amém. Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.